Boa noite, amados irmãos. Mais uma oportunidade tão rica e preciosa que o Senhor concede a nós nesta tarde, finando a tarde e iniciando esta noite. E nós estamos aqui para mais um momento da instrução da palavra do Senhor. Antes, porém, que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos que você pode acompanhar a transmissão do Facebook e também pela Smart TV. Você entra na loja de aplicativo da sua TV e baixa o Facebook Watch. Aí você tem uma qualidade de apresentação para você estar conosco nesse meio de comunicação. Um outro também que eu quero lembrar aos amados irmãos é que nós temos as nossas atividades durante a semana, terças e quintas-feiras. Na terça-feira próxima, às 22 horas, nós teremos a presença dos nossos seminaristas de nossa igreja, seminarista Lucas e seminarista René. São dois irmãos que vão compartilhar junto à experiência da palavra de Deus. Então, não perca essa programação que se encontra na live do Instagram, tá? Dia 23 às 22 horas. E também na quinta-feira ou nas quintas-feiras, e principalmente nessa próxima quinta-feira, dia 25/6, às 22 horas, nós temos o estudo bíblico que são ministrados pelos nossos pastores auxiliares. Na próxima quinta-feira será o reverendo Carlos Alves também no Instagram. Acompanhe e também compartilhe com seus amigos este momento importante. E por fim, nós queremos deixar para vocês esse último recado, é que nós alcançamos, graças a Deus, ou melhor, passamos de 1.000 inscritos, né, nós no YouTube, mas agora nós estamos dependendo da comunicação da empresa, do YouTube, quando vai liberar então a qualidade que nós vamos estar aqui passando para os irmãos, a transmissão do dispositivo móvel, que será então liberado pelo YouTube. É só agora aguardar e tudo vai ficar realmente uma maravilha para todos nós, ok? Que Deus assim abençoe a participação dos nossos amados irmãos que têm participado ativamente nas programações da família Monte Sião, não só durante a semana, como também nos domingos pela parte da manhã e também pela parte da noite. Isso é muito importante para que a igreja tenha essa dimensão maior. E eu estou muito feliz pelo envolvimento que nós temos da família da fé, não só aqui perto de nós, como queridos irmãos que estão distantes, em outros estados, que nos alegra bastante, como também até fora do país, as pessoas estão presentes conosco na transmissão ao vivo que acontece agora neste momento. Nós vamos agora, então, buscar a presença de Deus em oração. Em seguida, temos a exposição da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nesse instante. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permite que a tua palavra seja lida, seja explicada e seja no decorrer deste dia, pela manhã, pela nossa escola bíblica dominical e também pela exposição da tua palavra. Faça a diferença realmente na nossa vida, fazendo com que nós compreendamos a vontade de Deus no agir das nossas vidas no decorrer dessa semana. Lembramos agora, ó Deus, também daquelas pessoas que são nossos queridos irmãos, estão enfermos, alguns hospitalizados, alguns enfrentando essa doença deste vírus. Ó Deus, visita o leito desses queridos irmãos. E nestas vidas, Senhor, cumpre assim a tua vontade soberana. Pedimos, ó Deus, também pelos nossos queridos irmãos que estão desempregados, alguns deles já estão, ó Deus, buscando
novas oportunidades de trabalho, nós agradecemos a Deus por isso. E agora, Senhor, esteja com a tua igreja reunida, fortalecendo cada lar, cada família, para que as nossas famílias sejam para a tua glória, para o teu louvor. Nós oramos no nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Quero convidar, irmãos, também para abrirmos a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Convido os irmãos para este momento importante que se encontra no texto das Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10. Veja o que a palavra de Deus fala ao nosso coração nesta hora tão importante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Diz o texto: anda. E tomando-o pela mão direita, e levantou imediatamente, os seus pés e os tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso o que lhe acontecera. Agora, no capítulo 4, versículo de número 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos, o texto que temos lido neste momento vai falar de pessoas que tiveram uma experiência genuína com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também com um homem que por algum tempo da sua vida, podemos dizer conforme o texto, desde do seu nascimento, ele tinha essa enfermidade, essa doença, esse momento que ele enfrentava como sendo enfermo, coxo de nascença. Muito bem, o texto fala então de dois apóstolos, Pedro e João. Após a morte do Senhor Jesus Cristo e após a descida do Espírito Santo, quando a palavra de Deus então foi derramada através do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, e você lembra do sermão que Pedro pregou ali na porta formosa de Jerusalém. E quando ele pregou a palavra ali naquele texto, falando da pessoa de Cristo Jesus, o Deus ressurreto, então percebemos que após a pregação, após o sermão evangelístico pregado pelo apóstolo Pedro, resultou, com a graça de Deus e poder de Deus, a conversão de 3.000 almas. Agora, veja bem o que o texto nos revela, que
os apóstolos, então, cheios do Espírito Santo, passaram então a pregar a palavra de Deus ali em Jerusalém, anunciando semanalmente a palavra do Senhor. Mas algo muito importante acontecia com os apóstolos também, que eles tinham aquele momento de oração, aquele momento de intercessão, e eles iam então para o templo, para orar, para buscar a direção do nosso Deus. E assim também falar das maravilhas do Senhor. Então veja bem o que o texto nos revela. Veja bem, eles estão ali na Porta Formosa, lendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando, indo também orar, e há ali uma pessoa que está ali na Porta Formosa, conforme o verso de número 2, que era levado este homem, coxo de nascença, e ali era colocado na beira daquele entrada da Porta Formosa do Templo de Jerusalém, para anunciar, para pregar as boas novas, assim, para não só pregar, ouvir a palavra, vamos dizer assim, das pessoas que entravam, mas clamar também por esmola, pedir algum auxílio, alguma ajuda que ali, assim, ele necessitava. Veja bem, irmãos, então, temos ali 2 discípulos entrando para orar, e temos ali também um homem de coxa de nascença pedindo a esmola. Então, o texto nos faz lembrar, meus irmãos, de fato muito interessante. Nós temos aqui vidas que assemelham-se a esse coxo de nascença, em que ele representa a nossa humanidade, ou seja, aquele que nós estamos fazendo com que as pessoas vivem na sua vida física, preocupada tão somente pelo contexto da saúde física, sem se preocupar com o aspecto espiritual. Então, essa é a realidade hoje da humanidade. Elas estão escravizadas ao jugo do seu pecado e não conseguem olhar além dessa dimensão. E essa é uma realidade mesmo, porque as pessoas que não têm a experiência do novo nascimento, ele está inclinado tão somente para as coisas da presente vida. Não estão preocupadas com as coisas relacionadas ao reino espiritual, ou as coisas do reino de Deus. E assim era a vida deste homem. É interessante que o texto revela no capítulo 4, quando nós lemos lá em Atos capítulo 4, de número 22, diz assim, Atos 4, 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Ou seja, este coxo de nascença já tinha 40 anos de vida naquele seu estado. Veja que Pedro e João, pela a direção do Espírito Santo, Deus dá a esses irmãos o poder de orar, interceder e receber a cura física, e assim mostrando que Deus tem poder de restaurar a vida, e Ele usa o seu povo e usa a sua igreja para isso. E Deus fez isso com os apóstolos, dando esse poder, essa autoridade, em nome do Senhor, para curar aquele coxo de nascença. Então, o texto revela isto. Então, diante desse texto, nós encontramos aqui que este homem que tinha 40 anos, então ele viu, quem sabe, ouviu falar de Jesus, mas nada aconteceu com ele no tempo de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, agora os discípulos estão caminhando ali em anunciar as boas novas do Evangelho, indo ao templo para orar, como diz o texto aqui, revela, na hora nona, buscando ali a direção de Deus. Agora está este homem aqui, então, clamando, pedindo, suplicando esmola para atender às suas necessidades terrenas. Esta é uma realidade, infelizmente, hoje. As pessoas estão tão somente preocupadas com as coisas da presente vida. Aliás, essa é a realidade que nós encontramos nos dias de hoje. Quantas pessoas estão correndo atrás só do aspecto físico ou do aspecto material. Não estão preocupados além desta vida.
Então, essa é uma realidade e esse é um quadro que vive toda a humanidade, principalmente aquela que está longe de Cristo Jesus. Mas veja bem que o texto, então, prepara para um momento muito especial. E esse momento em que nós vamos ver aqui sobre esse tema, o poder que transforma. Veja bem, então, o primeiro aspecto mostra aqui, então, o poder de Deus que vai ao encontro da humanidade. Essa é uma realidade, irmãos. Nada parte do homem para com Deus. Nenhuma condição há em mim, em você, em qualquer ser humano, em desejar ou ter essa motivação para buscar a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós nascemos, né? Ou herdamos dos nossos primeiros pais a natureza pecaminosa. Então isso significa que nós não estamos com condições nenhuma de buscar a presença de Deus, a não ser obra e graça de Deus. Paulo revela exatamente isso. Nós somos inclinados tão somente buscar as coisas que são propensas para o mal e não para o bem. Ou seja, que resulta na eternidade. As coisas nossas estão voltadas unicamente para esse campo terreno, essa realidade da humanidade. Tanto é que este homem, 40 anos da sua vida, a única coisa que a família fazia com ele era pegar e colocar na beira da estrada, ou perto da porta famosa do templo, e ali ele clamava o dia inteiro pedindo esmola. Terminava, vamos dizer assim, o dia, voltava para casa com as suas recursos colhidos ali, recebido e pronto, acabou. Agora, o que Deus mostra é que a humanidade sem Deus, ela faz isso mesmo. Ela só olha no campo horizontal. Por isso vive escravizada pelo pecado. Deus veio com instrumentalidade e trouxe o servo de Deus, Pedro e João, para mostrar a este coxo de nascença que há algo muito mais sublime, muito mais poderoso do que simplesmente aquela coleta diária que ele tinha durante toda a sua existência. O texto nos revela aqui em Atos capítulo 3, verso 4 a 6, diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa, receber, quem sabe, algum valorzinho ali daquela época para atender às suas necessidades. Então Pedro diz, né? Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Não, veja bem a palavra de Deus, né? Mostrando aqui que Deus usa o seu servo Pedro e João para aplicar esta palavra transformadora, ou seja, o poder de Deus que transforma. Veja, o poder trouxe para aquele coxo de nascença algo que ele jamais podia assim pensar e experimentar na sua vida, é poder andar. E ele recebeu, e ele mais esperava o milagre de poder andar. Veja que Deus exatamente mostra isto, uma grande cura, não uma cura apenas física, mas uma cura também que atingiu o coração desse coxo de nascença. Ele não só recebeu o milagre de poder andar, mas ele ouviu a palavra pregada e anunciada por Pedro e João. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho é em nome de Jesus. Levanta e anda. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa que atingiu o coração desse coxo de nascença. A sua vida foi
transformada, manifestada de tal forma que todos que ali estavam ao redor daquele momento milagroso, histórico do poder de Deus, eles ficaram pasmados, estupefatos e até confusos, e outros até perturbados de ver aquilo acontecer depois de tantos anos na vida daquele coxo de nascença. Meus irmãos, o que Deus faz ao ensinar esse texto, ele tem algo muito mais sublime e poderoso para todos nós. Ele está falando de uma cura também muito especial, que é a cura espiritual. E quando nós experimentamos esta maravilha, é algo extraordinário. É o poder de Deus transformador. É Deus que muda o comportamento deste homem, dessa mulher, e passa a compreender a grandeza maravilhosa de pertencer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Foi isso que aconteceu com este homem. Quando ele experimentou a cura física, ele saltou de alegria, mas ele não saltou para correr para a sua família, ou quem sabe para outra situação qualquer da sua vida, mas ele pôde ver que tudo aquilo foi um milagre de Deus na sua vida. E é por isso que ele dá aquele salto de alegria. Veja que o texto nos revela no capítulo 3, verso 8 a 10. Ele deu um salto, se pôs em pé, passou a andar, diz o texto, e ele entrou com os discípulos no templo, saltando e louvando a Deus. Veja que alegria! A obra não foi uma obra tão somente física, mas também espiritual. Como é maravilhoso, irmãos, quando isso acontece também e vem acontecendo na história da humanidade. Nós estamos vendo o poder de Deus agindo também, não é só no templo. Deus age de forma soberanamente, transformando vida e corações, por exemplo, no vosso lar. Quem sabe há alguém no seu lar que ainda não recebeu este presente da vida eterna, mas você que tem a palavra de Deus no seu coração, você que tem a presença gloriosa de Cristo Jesus na sua vida, você passa então a ter essa experiência de poder dizer assim: olha para a minha vida, olha então para nós, veja o que Cristo fez na minha vida ou nas nossas vidas. É isso que Deus está nos ensinando e sem dúvida, neste período que estamos vivendo, neste distanciamento, eu posso até afirmar assim que se o seu lar todo é de Cristo, você glorifica a Deus. Dê graças a Deus por isso, de você ter não só a sua esposa, os seus filhos, dentro do temor de Deus, dê graças a Deus por isso. Mas é possível que o seu lar, é possível que a sua família, alguém ainda precisa receber o presente da vida eterna. E ele precisa ver isso em sua vida. Ele precisa ver na vida daqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Veja que Pedro e João têm autoridade para dizer assim: eu não tenho prata, e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E em nome de Jesus, diz o texto, ele assim: Jesus Cristo o Nazareno, anda. Você pode dizer isso também, sob a autoridade de Deus. Eu não tenho nada que eu possa oferecer humanamente, mas eu tenho algo que Deus pode dar a você. É Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o Deus ressurreto. Veja que o poder trouxe alegria àquele coxo de nascença, saltando, pulando e glorificando a Deus. Quando há essa mudança, essa transformação no coração do ouvinte ou daqueles que precisam receber o presente da vida, e há um toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, e essa transformação, o povo salta realmente de alegria, vai louvar e glorificar a Deus. Foi assim que aconteceu com este homem. Ele passou a dar prova da nova vida com Cristo, passou a dar aos seus familiares, sem dúvida, a oportunidade de falar da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Agora, o poder que transforma,
mostra essa humanidade, o seu estado de pecado, mas o poder que transforma, ele vai mostrar de que só em Cristo pode haver restauração ou salvação de vida. E assim que aconteceu com o coxo, acontece com muitos nos dias de hoje. Outro momento importante também, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. E diz que o poder de Deus salva os eleitos de Deus. Veja que a cura desse coxo de nascença resultou na pregação dos seus discípulos, mais uma vez, e a palavra de Deus não ficou apenas na salvação, na transformação, tão somente na pessoa do coxo de nascença. Conforme o texto de Atos capítulo 4, que nós lemos, no versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de quase 5.000 homens, ou 5.000 pessoas que foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o verso 10 do capítulo 3 diz assim: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eles então ficaram ali para receber de Pedro e João a pregação genuína da palavra de Deus. E isso de fato aconteceu. E Deus operou maravilha, não só na vida do coxo de nascença, como também na vida de quase 5.000 pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, e no tempo da história Deus vai chamando aqueles que vão sendo alcançados pelo poder e pela pregação da palavra de Deus. Deus chama aqueles que eles separa ao longo da história para o seu louvor e para a sua glória. Todavia, Deus também revela na sua palavra, enquanto alguns são quebrantados pelo poder da palavra de Deus, outros seus corações são endurecidos. Prega o apóstolo, prega o servo de Deus no passado, como a igreja hoje, você, todos nós pregamos, e os corações continuam endurecidos. Quando Deus fez o chamado ao profeta Isaías, no capítulo 6, ali está Deus chamando o profeta para uma grande missão: anunciar à nação Israel e ao povo a palavra de Deus, o poder de Deus. Mas Deus disse que, no verso 10 do capítulo 6, que o povo ia ouvir, mas não ia obedecer. E eu tomar conhecimento da palavra, a mensagem de poder, mas os corações deles estavam endurecidos, fechados, e cada vez mais, porque não era para aqueles o presente especial da palavra de Deus. Aqui também aconteceu isso, no capítulo 4 de Atos, verso 1 em diante, mostra aqui que os doutores da lei ficaram enfurecidos. Em vez de ficarem maravilhados de ver aquela cura, aquela transformação naquele coxo de nascença, de ver o poder de Deus, eles ficaram enfurecidos. Tão enfurecidos que eles correram para a corte, para quê? Para prender os apóstolos, porque haviam feito aquele milagre, pelo poder de Deus, transformar aquela vida. Veja que uns são para realmente a vida eterna, mas outros não, outros são para condenação. Alguns recebem o presente da vida eterna, outros não. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. O poder transformador vem acontecendo ao longo da história até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí a humanidade ainda endurecida. E eu fico pensando, irmãos, nesse período que nós estamos passando. Período tão difícil, tão apertado para todos nós, em especial para a humanidade. Mas o que o homem vê? Ele não consegue chegar a isso, ele continua vivendo a vida dele. Ele está tão somente preso
ao contexto desse século. Ele não consegue quebrantar-se diante do seu poder de Deus na vida dele, porque ele está inclinado só para essas coisas. Nós estamos olhando para as autoridades também, achando que a resposta e a solução estão tão somente no poder deles, a autoridade deles, sem que haja quebrantamento desde do presidente, do Congresso, da Câmara, seja federal ou seja estadual, para buscar genuinamente que precisam de Deus. Eles estão ouvindo, recebendo a instrução da palavra de Deus, mas continuam achando que a decisão não é de Deus, é deles. Tão somente deles. Num campo horizontal, sem depender do sobrenatural ou sem depender de Deus. Mas mesmo assim, no adoecimento da humanidade, Deus ainda levanta. Deus ainda transforma vidas e corações para pertencer à igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Deus tem os seus eleitos ainda, irmãos. A igreja de Cristo continua na face da terra, porque ainda Deus tem os seus escolhidos e espera da minha vida, da sua vida, para nós continuarmos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas chegará esse grande e glorioso dia da consumação, da obra definitiva e completa que Deus fez com seus eleitos. Então a igreja será retirada deste mundo. Então nós, enquanto nós estivermos aqui, vamos então sermos crentes obedientes e ter a coragem de começar dentro do nosso lar. Se você tem alguém da sua família que ainda não foi alcançado pelo poder de Deus, ele precisa ouvir isso de você. Olha para a minha vida. Ou então, olha para as nossas vidas. Veja o que Jesus fez. Olha o poder transformador da nossa vida. E assim como Deus fez em mim, pode fazer em você. E ora para que o Espírito Santo de Deus o alcance de tal forma, para que ele faça parte, como aconteceu com a cura do coxo de nascença. Ao entrar para o templo e Pedro e João pregar a palavra de Deus, o texto revela quase 5.000 pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Amados irmãos, nós estamos aí diante de um desafio como igreja do Senhor. Caminhemos, irmãos, em obediência à sua palavra e nas oportunidades que Deus está nos concedendo. Nessa oportunidade que Deus ainda nos permite com vida e saúde. Aproveitemos esse tempo. No nosso distanciamento, não impede de você anunciar as boas novas do Evangelho. Você usa o seu canal de comunicação e pode falar com o seu parente, com o seu amigo distante, do Evangelho de Cristo. Você pode falar com as pessoas que estão próximas de você, ou quem sabe no seu próprio condomínio ou na residência que você está. Claro que você vai respeitar todo esse limite que nós estamos vivendo, mas não faltará oportunidade para você anunciar o Evangelho do poder de Deus que transforma. Assim como esta humanidade, Deus tem os seus eleitos e escolhidos nesta geração ainda pervertida. E quando isso acontece, faz como que Deus fez a vida desse coxo de nascença. Ele nasceu enfermo, como nós nascemos enfermos espiritualmente. Mas quando a graça de Deus nos alcança, Ele então nos transforma das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a amada igreja gloriosa do Senhor Jesus. E que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que o seu coração seja transformado como o meu, como muitos de nós somos transformados pelo poder de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, diz que Deus transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, né? Filho meu, dá no teu coração. Então, diante dessa palavra, e onde você estiver ouvindo, que ainda não experimentou o novo nascimento, quebranta-se diante de Deus e ore a Deus, e que o Espírito Santo de Deus o alcance, o transforme e faça de você uma nova vida. Que você faça parte deste lar que glorifica
e bendize o nome do Senhor. Que a sua família possa ser completa ao ponto de você dizer com todos os seus queridos da família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe, que Deus cubra de graça e bênção as suas vidas. Oremos ao Senhor neste momento. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor tem alcançado pela Tua graça, pelo Teu poder, tão somente pela graça maravilhosa do Senhor, vidas que têm sido transformadas, Deus, pela Tua palavra. Agora, Deus, o Senhor tem usado assim a sua igreja. Deus tem usado cada um de nós. Por isso, ó Deus, na sua infinita graça e misericórdia, e do qual o Senhor tem permitido a nós vida e saúde, dá-nos sempre, ó Deus, a oportunidade de comunicar as boas novas do Evangelho. Ó Deus, que nós possamos usar os nossos canais de mídias sociais para levar aos nossos parentes, aos nossos amigos, uma palavra de esperança, uma palavra de vida e de poder, palavra do Senhor, a palavra do nosso Salvador. Ó Deus, abençoe o nosso país. Tenha misericórdia dessa nação, ó Deus, que ainda a maioria das pessoas continua incrédulas, endurecida, mas, ó Deus, usa o teu povo, a tua igreja, ó Deus, para alcançar aqueles que o Senhor tem como escolhidos, para fazer parte da igreja gloriosa de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, para que andemos sempre em novidade de vida. E fazemos isso em nome de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, em quem nós oramos. Amém. Nós queremos, nesse instante, dar aqui um recado que ainda nós não alcançamos aquele objetivo que o YouTube ainda não liberou, né? Então, por isso que hoje ainda deu um probleminha aí no áudio, né? Mas e tudo isso vai passar, se Deus quiser. A pandemia vai passar e o YouTube também vai passar, né? Agora, não esqueça, irmãos, então, para nós encerrarmos aqui essa transmissão, do nosso próximo encontro, que acontecerá no dia 23/6, né? Próxima terça-feira, às 22 horas, na live no Instagram. Nós temos então a presença dos nossos 2 seminaristas que vão estar falando conosco às 22 horas, né? Então, seminarista Lucas e seminarista Renê. Não percam, né? Outra coisa importante também, que ainda no decorrer da semana, quinta-feira, nós temos nosso estudo bíblico. Graças a Deus, Deus tem abençoado com os nossos pastores auxiliares na exposição do estudo bíblico, dia 25/6, às 22 horas. E também no Instagram, né? Não somente você deve acompanhar, mas compartilhar. E a exposição do estudo bíblico será ministrada pelo nosso irmão reverendo Carlos Alves, nosso pastor auxiliar. Deus abençoe a família Monte Sião e, se Deus permitir, graça, seja uma semana abençoadora para todos nós, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.